Muito boa noite, meus irmãos. Aqui estou com o coração alegre, radiante, porque eu vou falar da santa palavra de Deus. Aqui estou, pastor Mário, para antecipando o culto das 19h30 da nossa igreja evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. Aqui eu estou para antecipar o culto, porque o culto será às 19h30. Eu não posso estar lá, mas o culto vai ser feito. Por motivos não da minha vontade, aqui eu estou em Campinas. E eu tenho certeza que pelo menos uns 30 minutos nós vamos falar da santa palavra de Deus. Eu começo desde já agradecendo os amigos que têm me prestigiado. E aqueles amigos que têm assistido e passado para outros, que nesse momento não tinha conhecimento. Isso tem muita validade para mim, porque eu sei que o trabalho que eu estou fazendo não está vazio, não está no ar, que sim, o vento está soprando esta palavra, mas a saudação minha não está sendo um soco no ar, está sendo um soco, algo positivo, algo onde tem a ação e logo vem a reação. A ação é enviar a palavra, a reação é aquele que ouviu e a palavra falou com ele. Meus queridos irmãos, neste momento 18h48 na cidade de Campinas, já está escuro. Hoje fez calor, não tanto como fez sexta-feira, sábado deu uma aliviada, hoje deu uma aliviada, mas o calor continua extenso. E eu continuo sempre dizendo que tudo vem do Pai, cabe a nós glorificá-lo, cabe a nós agradecê-lo. Vamos para a santa palavra de Deus, meus queridos irmãos, mas antes há necessidade de nós fazermos a oração, porque a oração de um justo tem muita validade. Vamos orar comigo? Vamos fixar a mente no Senhor? Vamos fixar a mente olhando para o alto e não para as coisas da terra? Vamos unir em forma geométrica a nossa fé. Pai querido, meu Deus amado, é com muita alegria que eu estou aqui. Primeiramente, pedir perdão por pensamentos, culpas. Segundo, agradecer por eu estar aqui, na Tua presença, por eu estar fazendo algo que é divulgar a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra os ouvidos dos ouvintes, daqueles que estão nos prestigiando pelo Facebook, e daqui a pouco já passa para o YouTube. Por favor, Senhor nosso Deus, abra os olhos deles, abra os ouvidos deles, e tenho certeza que eles vão compreender, que eles vão entender, que eles vão praticar e que vai divulgar a sua santa palavra. Mas o culto de domingo, o primeiro domingo do mês, geralmente nós falamos das primícias. E hoje nós temos lá o nosso missionário Luiz Dias, que faz a abertura do culto e traz a palavra. Temos a nossa missionária Tuane Dias, a filha do Luiz Dias, que traz o louvor para primeiramente agradar a Deus, depois agradar a nós. Então, meu Pai, dê força a todos nós, dê força para os ouvintes, dê força para mim, Pai, que tenho lutado comigo, sempre dizendo para mim mesmo: ei, a tua glória não é tua, a glória é do Senhor. A tua glória é uma glória pequena, a tua glória é uma flor do deserto, é uma flor que vem de uma erva, e a erva murcha, a erva seca e a flor cai, mas a palavra de Deus é eterna. Então, irmãos, queridos irmãos, vamos participar do que Deus vai falar. Eu sempre digo, a voz é minha, mas a palavra sempre, sempre será do Senhor. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos dar um tema um pouco diferenciado para a palavra de hoje, mas sempre é algo maravilhoso. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é que nem se fosse uma árvore cheia de galhos. Cada pregador pega um galho, às vezes com a mesma palavra, às vezes com o mesmo capítulo, os mesmos versículos. E hoje nós vamos ter um tema
o que Jesus faria no seu lugar, no meu lugar, contra as coisas, as tempestades, as circunstâncias. Eu pergunto, o que Jesus faria? E vocês também daqui para frente precisam aprender, numa situação difícil, perguntar, o que será que o Jesus faria nesta situação? Você que se encontra numa rua sem saída, parece que não tem mais volta, pare, pense e pergunte, o que Jesus faria nessa situação? É isso que nós vamos ver essa tarde e noite abençoada. A palavra de Deus está em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Eu vou deixar muitas palavras para os irmãos pesquisar, aqueles que dedicam, têm interesse em aprender, e inclusive consultar se realmente aquilo que aquele pastor falou está dentro da palavra de Deus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz desta maneira: a palavra de Deus é coisa maravilhosa. Então vocês vão abrir a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e eu vou ler para vocês. E chamando a si a multidão. Era muita gente? Sim, aonde Jesus ia era multidão. E quando a Bíblia diz multidão é porque era multidão. E fora isso os seus discípulos. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, vamos fazer a introdução dessa palavra? Vamos introduzir algo que nós temos a compreensão? Então vamos para a introdução. A palavra de hoje vai nos mostrar que em situações difíceis, que todos nós passamos, quem é que não passa situações difíceis na circunstância da nossa vida, tais como os vários desafios no trabalho, nos estudos, em casa, com filhos, nas doenças, nas finanças, nos sentimentos, na vida espiritual. E quando na vida espiritual é quando nós temos a grande oportunidade de agradar ou pecar contra Deus. E nessa fazer a diferença. O que Jesus faria no seu lugar? Em tudo isso, saber o que Jesus faria pode ser a diferença entre uma vida feliz e uma vida de frustração. Então vamos entrar na santa palavra de Deus, o que Jesus faria na nossa situação. Eu vou voltar de novo, que agora nós vamos explanar a palavra de Deus, no Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome sua cruz, e siga-me. O que Jesus quer dizer quando diz que você deve tomar sua cruz diariamente? O que significa isso? É você pegar uma cruz de madeira e mostrar que você é mais forte do que o outro e carregar? Não, claro que não, né? Claro que não. Levar a sua cruz é algo que deve acontecer em seus pensamentos, deve acontecer neste coração. Quando Paulo disse, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que ele diz: não se moldai as coisas desse mundo, renovai a sua mente, e que você, com a mente renovada, você verá as coisas maravilhosas, perfeitas que Deus faz.
Então levar a nossa cruz, levar a minha ou a sua cruz, é algo que deve acontecer em nossos pensamentos. E quando pensamos dentro desse nosso pensamento, que não agrada a Deus, vem à sua mente durante o dia. Você os mata em uma cruz interior. Trocando em miúdo, se você estiver carregando a sua cruz, quando vier os pensamentos, as palavras torpes, você vai saber que aquilo para você não presta. Você vai saber que aquilo Jesus nunca fez em obediência ao Pai. Porque nós estamos hoje olhando o tema: o que Jesus faria no meu lugar? Esta levar a tua cruz, irmãos, eu estou lembrando os irmãos que é como se nós arrumasse uma lixeira espiritual e carregasse aonde nós fôssemos essa lixeira. Ou, como é época, como é moda agora falar em chips, misturar os chips com 666, com o anticristo. Como é época falar em chips, ou você coloca um chip e você, cada vez que vier um pensamento ruim ou uma palavra negativa vinda de alguém, você deleita, joga para o lixo. Isso é carregar a sua cruz. Isso é estar sempre perguntando nas dificuldades, nas ruas sem saída, nas tempestades: o que Jesus faria no meu lugar? Não é verdade? Jesus nos chamou para segui-lo. Os verdadeiros discípulos andam nos passos do Senhor. Ele nos deixou um exemplo perfeito para ser imitado. Aquele que aceitou Jesus, irmãos, de todo o coração, que sabe que ele vai ser salvo pela graça, aquele presente que nós nunca merecemos, e aquele presente que foi dado para todos, para o rico, para o pobre, até para o ateu, o presente está aí. Agora, aquele que aceitou Jesus de todo o coração, ele tomou posse desse presente. E dentro desse presente tem todas as misericórdias de Deus, que são renovadas todos os tempos. As misericórdias estão andando por aí. Nós é que precisamos tomar posse da misericórdia. Elas estão aí à nossa disposição, como está a graça de Deus. Partindo desse caminho, irmãos, a gente tem que dizer, a gente lembra que o seguinte: ele nos deixou um exemplo para ser imitado. Jesus nos chamou para segui-lo. Os verdadeiros discípulos andam nos passos do Senhor. Ele nos deixou um exemplo perfeito para ser imitado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Quando vem o pecado em cima de nós, a tentação, porque ela vem, irmãos, vocês sabem que ela vem. Jesus acabou de batizar, subiu no monte e ela veio. Se veio para Jesus, não veio para nós? Claro que vem. Ela está aí, ao derredor. E essa palavra que diz que porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós encaramos hoje, mas nunca caiu do pecado, nunca caiu, nunca entrou no pecado, nunca deixou ser dominado. O exemplo de Jesus se torna imprescindível na nossa luta diária com as tentações e provações. E para vencer os desafios, meus queridos irmãos, para vencer os desafios
morais e éticos, precisamos buscar a resposta certa à pergunta, que a pergunta é o tema da pregação de agora, meus irmãos. O que Jesus faria na minha ou na sua situação? O que Jesus faria? A primeira resposta do que Jesus faria: se alguém pedisse para colocar seu emprego acima do seu serviço espiritual, Jesus tem a resposta? Tem. Eu não vou ler para vocês porque vai ficar muito extensa e daqui a pouco eu tenho que liberar para começar o culto lá às 19h30. Então, primeira pergunta é: se alguém pedisse para colocar seu emprego acima do seu serviço espiritual, você é um pregador, você é um obreiro, você é um homem que aceitou Jesus, você é um discípulo de Jesus. Se alguém pedisse para colocar o seu emprego, a sua situação acima do seu serviço que você tem espiritual, o que você faria? Você perguntaria para Jesus, porque você já vai acostumar depois dessa palestra de hoje. Então você vai perguntar: Senhor, estão pedindo para mim colocar em primeiro lugar o meu emprego e deixar horas e horas, dias, talvez até semanas, sem cumprir o que eu fazia espiritualmente na tua obra. Em Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, e 1 Timóteo do capítulo 6, do 9 ao 10, tem a resposta de Jesus. A Bíblia não deixa nada sem resposta. Segunda pergunta: se alguém pedisse para colocar um passeio acima do seu serviço espiritual, vamos explicar melhor. Alguém chegasse para você: você precisa descansar, você vai passear, você não precisa arrumar substituto e deixa como está. Quando você voltar, você continua de novo. Se você vai trabalhar em busca das ovelhas perdidas, se você trabalha espiritualmente no louvor, se você é um pastor, se você é um pregador, se você é um obreiro, um diácono, você vai largar tudo e vai passear. Pergunta para Jesus: Jesus, estão me dando um presente aqui, Jesus, o que o Senhor faria? E lá em Marcos capítulo 6, versículo 31 e 32, e Marcos capítulo 6, versículo 34, tem a resposta. Terceira pergunta: se alguém pedisse para colocar a família acima das coisas de Deus, olha, você primeiro, tudo é a família. Você coloca tudo, depois, se sobrar um tempinho, você trabalha na obra. Jesus responde. Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21. É só procurar na Bíblia, vai encontrar a resposta. Quarta pergunta: se tivesse namorada. Olha, irmãos, que pergunta. Mesmo Jesus não tendo namorado, Jesus segue que nós não vamos encontrar na Bíblia que Jesus namorou. Nenhum exemplo de namoro ou casamento na vida de Jesus. Não temos dúvida que o comportamento dele num namoro teria sido exemplar. Tem algum lugar, pastor Mário, que dá uma dica, dá uma pista? E se alguém pedisse que essa pista é que se tivesse namorada? Basta nós irmos em 1 Pedro capítulo 1, do 14 ao 16, Gálatas capítulo 5, 19 e 20, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e Mateus capítulo 5, 28 e 29. Você viu quanta resposta tem? Você tem uma namorada, por exemplo, está tendo problema, ou não está tendo problema nenhum, está na hora de casar? Jesus, o que o Senhor faria? Parece que eu não estou gostando mais dela.
Ou eu gosto dela, eu sinto que ela gosta de mim, mas nós não temos condições de casar agora. Só o cartório aqui na borda está lá na borda, eu não estou na borda, está 400 pau, meu amigo, para você casar. Se quiser, senão fica sem casar. Então, veja bem, na 1 Pedro 1, 14 e 16, Gálatas 5, 19, 2 Coríntios 7, 1 e Mateus 5, 28 e 29, tem a resposta. E vamos para a quinta. Se os amigos incentivassem a participar das coisas erradas do mundo, olha que pergunta, irmãos, algumas propostas irrecusáveis, algo financeiro, aí você vai perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor faria nessa situação que eu estou? Estão me incentivando a participar de coisas erradas, as coisas do mundo. Eu sei, Jesus, eu sei que a tua palavra diz, lá em Tiago, o professor Tiago, que dava aula para os judeus, lá ele diz: aquele que ama o mundo não ama a Deus, e aquele que ama a Deus não ama o mundo. Mas pergunte para Jesus: se amigos incentivassem a participar das coisas erradas do mundo, tem muita coisa errada no mundo, tem muito mais do que serve, não tenha dúvida. Então esse tipo de pergunta é cabível, pode ter essa pergunta ser endereçada a ti ou a mim, né? E na Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, e o Evangelho de João capítulo 17, 14 e 17 os versículos, e 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 e 4, tem a resposta para essa pergunta: se os amigos incentivassem a participação das coisas erradas do mundo, o que o Senhor faria, Senhor Jesus? Quinta pergunta: se vivesse no meio de pessoas perdidas no pecado, Jesus, foi aberta uma porta de emprego para mim, Senhor Jesus, mas aqui, desde o chefe, tudo parecem ateus. Eles só dizem aquilo que Tiago condena, no capítulo 4, no versículo 13 e diante. Tiago diz: ei, você que diz que hoje você vai comprar, você vai viajar, você vai vender, você vai lucrar, e você se esquece que você é que nem uma neblina, vem o vento e se dissipa. Por que não diz: se o Senhor concordar? Então, irmãos, se tivesse no meio de pessoas perdidas no pecado, se você, volta a dizer, você está participando de uma empresa, você entrou agora novo, uma empresa de vários setores, mas dentro dos seus setores ninguém quer ouvir você falar de Jesus. Não desista do teu emprego, porque muitas vezes o pai te colocou você lá por causa de você necessitar ser usado. Você necessita usar aquilo que você aprendeu. Você é cristão, você aprende a palavra, você pratica e você divulga. Mas essa resposta também está no Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 34, em Romanos capítulo 1, versículo 16, e em Mateus capítulo 23, versículo 37. Então, meus queridos irmãos, que de posse desse recado, o que Jesus faria no seu lugar, é muito importante nós ter dentro da nossa mente esse tipo de pergunta. Eu me lembro que há muitos e muitos anos atrás, porque aqui tem muita idade, viu, irmão? Muita idade. Dia 18 de outubro vou fazer 74 anos em nome de Jesus, e sei que Jesus, o nosso Pai, o nosso Deus, o Espírito Santo,
vai me dar mais anos de vida, mas está com Ele. Mas irmãos, veja bem o que eu quero dizer para vocês. Não deixe de ter esse comportamento. Não deixa de ter essa pergunta daqui para frente, de hoje, daqui para frente. Mude o seu, mas eu oro todo dia, ótimo. Eu sou obreiro, todo culto eu estou lá. Eu sou pastor, eu estou pregando todo dia, eu trabalho. O outro, eu vou na igreja, eu aceitei Jesus Cristo, mas eu estou aguardando uma oportunidade no ministério. Não deixe de fazer essa pergunta. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a falar, eu não conhecia Jesus, mas eu estava em situações complicadas, muita pressão, mudança de cidade, né? Eu estava vindo de 1977, eu estava vindo de Curitiba para Pederneiras, um município apegado lá em Bauru, e eu comprei um livro no caminho, e esse livro chamava, um livro bem simplesinho, Eu Hei de Vencer, e ele ensinou para você colocar, encher o bolso de papelzinho. Se você fuma, eu fumava, se você fuma e você carregava aqui, ó, no coração, o danado, você coloca junto com a carteira de cigarro ali, sempre um papelzinho, hei de vencer, hei de vencer, tudo você diz, hei de vencer, a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Para você fazer, coloque esse papelzinho no seu bolso, ou na sua carteira, ou no seu escritório, que fique sempre te acompanhando. O que Jesus faria no meu lugar? Jesus não vai te responder, mas a palavra vai te mostrar o que é que você tem que fazer. Mesma coisa, você jovem, vai participar de um vestibular já vem vindo por aí, você tem chance de colar, você está com uma chance de colar ali, você não sabe a pergunta, não passe os bois na frente, atrás da carroça, deixa os bois na frente, puxando a carroça. Lembra da pergunta? Para com a sua prova e lembra da pergunta. Senhor, está quase dando para mim ver aqui uma cola, só esticar o pescoço um pouquinho. O que o Senhor faria no meu lugar? Mas não precisa chorar não, irmão, pode perguntar. O que vocês acham que Jesus ia responder? Não faça isso. Raciocine, pense, ore um pouco, fala com o Pai um pouquinho no meu nome, que Ele vai clarear a tua mente, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz você recordar de coisas antigas, de palavras antigas dentro da Bíblia, palavras que você faz muito tempo que você não lê, mas Ele vai lá e busca para você. Ele pode buscar essa resposta, e além disso você não corre o risco, além de ser um colante, ainda você está correndo o risco de colar daqueles que estão fazendo errado. Então, irmãos, sempre, esse é o conselho que eu te dou nesta tarde, às 19h15. Carregue com você uma caixa de lixo espiritual. Veio palavras tortas, veio coisas difíceis, vai separando e jogando fora, mas antes de jogá-la, pergunta para Jesus: Jesus, o que o Senhor faria nesta minha situação? Nunca você vai ficar sem a resposta. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa palavra nesse domingo abençoado, nesse domingo. Amanhã é segunda-feira, amanhã é dia
5 de outubro e assim sucessivamente. Vamos pedir uma noite de sono, vamos pedir sabedoria, vamos pedir que Deus nos conforte, vamos pedir que Deus nos dê assim a força para ver todos esses versículos que o pastor falou, examiná-lo, e vamos fazer de nós aquele papelzinho aí de vencer. Vamos substituir. O que o Senhor faria, Jesus, no meu lugar? O que o Senhor faria, Senhor Jesus, na minha situação, na minha provação, nas minhas circunstâncias negativas da vida? O que o Senhor faria? Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu quero reforçar o convite. Às 19h30, daqui a 13 minutos, estará começando o culto de louvor e adoração, através do missionário Luiz Dias. Ele vai fazer a abertura, ele vai trazer a palavra, e o louvor é por conta da sua filha Tuana. Às 19h30, prestigie pelo Facebook, e após que terminar o culto, eu coloco no YouTube. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, meu Deus amado, aqui terminou uma santa palavra que o Senhor colocou no meu coração para que fosse enviada. Agora, meu Pai querido, ponha cada um de nós minutos para meditar nesta palavra, para começar nós praticar qualquer situação, o que Jesus faria no seu lugar. Espírito Santo, lembra cada um de nós, para que nós façamos essa pergunta e buscamos a resposta, e vamos atrás da resposta certa, e nós vamos sair mais que vencedor. Pai querido, dê uma noite de sono abençoado, abençoa os irmãos que têm nos prestigiado, abençoa as famílias, abençoa a cidade de Borda da Mata, abençoa a cidade de Guarulhos, onde está a nossa sede, o nosso presidente, pastor Nelson, a irmã Nícia, a esposa, e todos os pastores da Igreja Evangélica Missão Ebenezer de Guarulhos. E também abençoa o município de Borda da Mata e os irmãos que estão trabalhando na obra, e tenho certeza que será um culto lá abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, irmãos, vamos descansar, vamos meditar no que foi dito agora há pouco, e tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e que a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos vocês e com todas as vossas famílias. Obrigado, Senhor. Amém.